Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou passar pra vocês aí como que eu fiz esse bolo de ouro branco com massa branca, tá bom? Vou começar pelo recheio. Coloquei uma caixinha de leite condensado de 395 gramas, uma colher de sopa de margarina, 2 colheres de sopa não muito cheia de farinha de trigo. Dissolve bem, mexe bastante, pra não ficar aquelas bolinhas. Depois você coloca 2 colheres de sopa cheia de chocolate em pó, 50% eu tô usando. Mexe bem também. Adiciona uma caixinha de creme de leite de 200 gramas. E uma xícara de leite de 250 ml, tá? Aí você vai mexer bem, sem parar de mexer no fogo médio para baixo, né? E aí ele já tá borbulhando, mas ainda tá ralo. Então, você vai ir reduzindo ele até chegar no ponto onde eu vou te mostrar. Eu sempre vou levantando, assim, o fouet ou a colher, depende do que você estiver usando para mexer. E aí, o ponto vai ser sempre assim, para qualquer bolo que eu faço, eu sempre uso esse ponto. Eu levanto e quando ele pinga e fica uma pontinha assim que não cai, é porque já tá bom. Aí eu desligo o fogo e continuo mexendo, porque a panela ainda tá quente. Aí eu fiz o teste com a colher pra vocês verem que dá certo, tá? E vai continuando mexendo até ela esfriar um pouquinho, parar de borbulhar. Aí eu coloquei um punhadinho de chocolate, meio amargo, esse é o fracionado. Só pra dar um gosto a mais, e é opcional, se você não tiver, pode colocar mais uma colher só de leite de chocolate em pó. Tá bom, gente? Pra ficar mais escurinho o creme. Aí, eu vou colocar numa vasilha. Pra ele poder esfriar, vou deixar ele esfriando em temperatura ambiente, tá, gente? Só que assim, pra não criar aquela película, eu coloco um plástico bem colado no doce, no recheio, e deixo reservado. Aí, eu vou fazer a massa, eu medi tudo com esse meu medidor, onde a xícara dele é 250 ml. Então, eu vou colocar 3 ovos, meia xícara de açúcar, foi tudo medido antes. Vou bater bem até ele ficar branquinho assim, ó. Precisa ter uma batedeira mesmo pra fazer esse, não precisa ser essa, mas tem que ser com a batedeira. Aí, você vai colocar uma colher de óleo, pra dar um pouco de umidade na massa. Bate bem também. E depois disso, você vai tirar a batedeira e vai misturar a farinha e a água com uma espátula, um fouet, uma colher, o que você tiver aí, tá? Pra ficar mais... pra não perder esse airado que ficou no ovo. Aí, eu vou colocar uma xícara de farinha peneirada, eu vou colocar aos poucos, aí eu coloquei metade dessa medida. E meia xícara de água. Aos poucos também, eu vou intercalando farinha e água e vou mexendo. Aí, como eu acelerei o vídeo, parece que eu tô mexendo rápido, mas é devagar, tá, gente? Vai mexendo devagar. Sempre peneirando a farinha e colocando a água, até acabar esses ingredientes. Se você quiser adicionar um pouco de essência de baunilha, pode colocar. Eu não coloquei dessa vez, porque eu não tinha, eu esqueci de pegar, mas ficou uma massa maravilhosa, mesmo sem a essência. E aí, é uma colher de chá de fermento. Como essa minha medida é meia colher, eu coloquei 2, tá? Mas é uma colher de chá de fermento. Aí, mistura bem. Já deixei o forno pré-aquecido no fogo baixo, tá, gente? Aí, eu vou mostrar pra vocês, essa minha forma de bolo de 1 kg, ela tem 10 centímetros de altura por 18 de largura, de diâmetro. Só que, aí eu usei essa daí, que tem 19 de largura e 17 de altura, porque... Ó, como eu até vou explicar antes, o fundo dela é removível e eu não vou untar por causa disso, que dá pra tirar o bolo sem precisar untar.
Eu não usei a outra porque a minha bandeja que eu consegui achar, a tampa dela é muito baixa. Então, eu tive que usar essa daí, essa forma que a altura dela é 7 centímetros e eu fiquei com medo de o bolo crescer muito, acabou sobrando um pouco de massa. Então, eu peguei um potinho meu que eu tinha de inox, untei e coloquei nele a massa só para não desperdiçar, para eu assar junto. Mas no final das contas, se eu tivesse colocado lá ia dar certo, porque o bolo não cresceu tanto. Mas eu preferi na hora não arriscar. Bom, dou 3 batidinhas aí na forma, tá? Coloquei no forno. Aí eu vou mostrar pra vocês porque que eu não utilizei aquela forma. Eu sempre faço um teste, eu coloquei a forma dentro dessa vasilha que eu ia usar o bolo. E olha só, não sobra espaço pra gente confeitar. Eu sempre gosto de comprar uma que é maior, mais alta, só que eu não encontrei. Então, por isso eu tive que usar outra bandeja, a outra forma. Gente, olha só como que ficou o bolo saído do forno, ficou muito bonito. Eu adorei o resultado. E ele ficou assim, bem assadinho, bem retinho, porque eu coloco no fogo baixo no forno, tá? 180 graus. Não adianta colocar forno muito alto que ele fica com aquele bico, ou senão queima de um lado e dentro não assa direito. Olha lá, até meu bolinho pequenininho assou. Eu tirei ele um pouco antes, mas deu tudo certo. Aí eu vou desenformar esse, eu esperei ele esfriar, tá? Ó. Deu tudo certo com esse bolinho. Ficou bem fofinho. Esse outro bolo eu desenformei ele um pouco morno, porque eu tava com pressa, eu ia terminar hoje ainda esse bolo. Eu comecei hoje pra terminar hoje. Geralmente eu faço um dia antes, à noite, pra deixar umas 12 horas, pelo menos, o bolo montado. Esse é o resultado do recheio que a gente cozinhou. Aí eu coloquei uma paçoquinha, tá? Como é o recheio de ouro branco, acho que vai amendoim, eu acho, né? Então, eu inventei essa ideia aí. Coloquei a paçoquinha junto, mexi, ficou muito bom o recheio. Ele é um recheio bem firme, é bom porque não corre o risco de ficar escorrendo, mas ele é bem úmido, ó, bem gostoso. Aí, eu coloquei um dedo de leite condensado no potinho e coloquei até a metade de água. Depois, eu misturei pra poder molhar o bolo, tá, gente? Aí, nessa hora, eu fui requisitada aí pelos familiares e acabei me atrapalhando. E teve uma hora que eu parei de filmar o que eu devia e comecei a filmar o que eu não devia. Mas mesmo assim, eu resolvi postar o vídeo pra vocês verem, tá? Aí ainda tá tudo bem, eu tirei o bolo da forma, é só passar a faca dos lados, depois embaixo, quando a forma é removível, e dá tudo certo. Olha que massa bonita. Aí, pra montar nessa forma que tem o fundo removível, não precisa pôr o plástico, mas como eu quero montar de um jeito pra vocês verem como é, eu coloquei o plástico como se fosse uma forma que não tem fundo removível. Aí, eu mantenho o fundo do saquinho fechado ainda e abro as laterais, pra ele ficar um saquinho comprido. Pra ele sobrar bem dos lados e na hora que a gente for desenformar, a gente conseguir puxar o bolo com o saquinho. E no final das contas, eu fiz tudo isso, olha lá, ó, eu abro essas laterais e deixo o fundo fechado, tá, gente? Aí, eu coloquei a outra parte e pronto, gente. É só vocês pegarem o bolo, cortar ao meio, colocar essa parte do fundo primeiro, pra ele, depois que você virar na forma, ele ficar retinho. Aí, eu vou pesar o bolo já montando, porque como é um bolo de 1 quilo, olha como a massa ficou bem maciazinha. Aí, eu resolvi, gente, montar em cima da balança, mas eu tive um contratempo e achando que tava gravando, eu não gravei. Desculpem, mas eu molhei a massa, coloquei o recheio. Depois, eu piquei chocolate branco por cima desse recheio. Coloquei a outra massa de bolo em cima e molhei. E depois, eu só fechei o plástico. Era pra eu estar filmando essa parte. Aí, eu simplesmente fechei o saquinho e coloquei na geladeira, tá? Na próxima vez, eu vou filmar direitinho e vou mostrar pra vocês. Aí, é a prova de que eu filmei o que eu não devia. Comecei a fazer esse bolinho recheado também, aproveitei que sobrou um pouco de recheio. Então, eu vou montar aí, né, pra vocês verem.
Vai que dá pra pegar alguma dica aí do outro bolo que vocês não viram. Ó, assim que eu molho o bolo, tá? Eu molho bastante. Aí coloco o recheio. Nesse bolinho eu não coloquei o chocolate branco picado. Eu só coloquei o creme, mas no outro eu coloquei, gente. Chocolate branco picado. Tampa e coloca depois o leite sobre a massa, né? Pra molhar a outra. E pronto, também coloquei ele na geladeira. Eu cobri com um plástico filme. Que depois... Ah, ainda tava tentando abrir pra pôr chocolate, só que eu vi que eu ia quebrar o bolo inteiro. Aí eu resolvi não colocar. Eu esqueci de pôr chocolate branco picado, mas tudo bem. Aí eu só cobri, gente, tá? Mostrando eu limpando aí. Eu não cortei essa parte, mas tudo bem. Bom, aí eu vou fazer agora a cobertura do bolo de chocolate branco. Eu coloquei 500 gramas de chocolate branco. Aí ainda tinha só 250 gramas, mas depois eu piquei mais. 500 gramas de chocolate branco e mais 100 gramas de creme de leite, tá? Como eu já tinha essa caixinha aí aberta, eu coloquei, deu 94 gramas, eu acho. Eu não quis abrir outra só por causa de 6 gramas, então deu tudo certo. Coloquei aí, e aí eu fui pro micro-ondas de 30 em 30 segundos até derreter e ela fica nessa consistência, tem que sempre ir mexendo. Põe 30 segundos, mexe, põe 30 segundos, mexe. Não deixa esquentar muito, tá? E esse é o chocolate nobre que eu usei, não é o fracionado, não. Aí, numa batedeira, eu vou colocar 200 gramas de chantilly gelado pra bater. Tem que estar gelado, tá, gente? Pra ele fazer o chantilly mesmo. Aproveita aí, vai se inscrevendo no canal. Se quiser, compartilha esse vídeo. Dá um like, tá bom? Vai me ajudar bastante. Aí, eu vou bater o chantilly até ele ficar na consistência firme. Depois disso, gente, eu vou colocar nesse chantilly 100 gramas de chocolate, de leite em pó, tá? Aí, eu usei o leite ninho e uma colher de sopa de emulsificante, ou 25 gramas, se você quiser pesar. Coloca tudo junto com o chantilly e bate junto com esse chocolate que a gente derreteu, com essa ganache, tá? Vai colocar tudo junto pra bater. Nossa, gente, assim, essa cobertura eu aprendi hoje. Aliás, esse bolo foi a primeira vez que eu fiz aí, por isso que eu nem quis perder o vídeo. Então, porque eu fui pegando a receita da massa de um lugar, da cobertura de outro, e assim foi até eu selecionar as melhores, né? E eu gostei muito dessa cobertura, então eu tava testando aí pra ver se ia dar certo, foi a primeira vez que eu fiz. Aí, eu fui passando ali do lado pra tirar as partes que não tinha batido ainda. Dei mais uma batidinha, eu bati uns 3 minutos, eu acho, pra incorporar bem, né? E ela ficou nessa consistência. Não achei que ficou muito mole, não. Ficou até uma consistência boa, mas eu achei que se eu trabalhasse com bico aí nesse momento, talvez não fosse dar certo. E na receita original, eles pedem pra colocar na geladeira, pra deixar uns minutinhos até ele firmar mais um pouco, foi o que eu fiz. Então, eu coloquei numa vasilha e levei pra geladeira, tampei e coloquei na geladeira. Gente, quando eu tirei da geladeira, nem ficou muito tempo. Olha, ele ficou muito aerado e ficou firme demais. Eu não achei muito legal pra confeitar um bolo, mas enfim. Mesmo assim, eu fui um pouco teimosa e fui tentar confeitar desse jeito, né? Porque com a primeira vez que a gente faz, a gente fica meio apreensivo. Mas eu resolvi postar porque é bom a gente ver que nem tudo dá certo, né? A gente pega uma receita, às vezes dá errado, só que a gente tem que ter uma intuição aí e ir consertando pra ver se a gente dá um jeito, né? Não perder a receita.
Então, o que que eu fiz? Aí você vai virar o bolo, vai centralizar ele aí na bandeja e tirar o plástico. Aí eu comecei a passar o creme, já achei que não ia dar certo, porque o bolo é muito fofinho e molhado. Você vai esfregar uma cobertura firme, ele acaba descolando o bolo, né? E estraga tudo. Se o recheio tiver um pouquinho mais mole também, ele começa a escapar, então não é legal. Aí, nessa hora, eu já comecei a pensar o que que eu ia fazer, que o recheio já, a cobertura tava pronta, né? Então, eu coloquei um pouquinho num pote separado e coloquei 10 segundos no micro-ondas, e ela ficou assim. Não dá pra trabalhar com bico nessa textura. Ainda bem que eu esquentei só um pouquinho e foi só 10 segundos. Mas para colocar assim em cima do bolo, deu certo. Então, eu utilizei essa parte, né, pra colocar no bolo. E aí, eu vou mostrar pra vocês como eu fui fazendo. Eu não me importei muito em alisar muito esse bolo, né? Porque eu ia colocar, enfeitar com bico ainda. Apesar que quando a gente faz o bolo com bico, às vezes a gente coloca bastante cobertura. Ainda mais esse bico que eu vou usar, ele vai bastante cobertura quando a gente coloca nele, né? Aperta assim no saquinho, ele fica uma cobertura grossa. E esse bolo, ele já tava pesando quase 1 quilo antes de eu colocar a cobertura. Então, como é para vender, trabalhando com bico, ele já ia passar bastante. Então, é legal, se você tiver bastante tempo, ir passando assim em volta, né, do bolo, alisando bem, e depois fazer um trabalho só na parte de cima, umas flores ou uns biquinhos, que aí vai um pouco menos de cobertura. Você usa a cobertura para fazer algum outro tipo de coisa, um bolo no pote, alguma coisa assim. E dá certo, né? Melhor do que gastar muito. Mas enfim, aí eu coloquei naquele recheio 1 colher de sopa desse outro que tava molinho e mexi. Eu sempre coloco aos poucos, tá, gente? Como eu não tava sabendo o que eu tava fazendo ali, eu vou testando. Eu vi que ficou um pouco durinho ainda, coloquei mais 1 colher e mexi até que eu vi que o ponto deu certo, que ia dar para eu trabalhar com bico, e eu fiquei muito feliz que eu não perdi o recheio, a cobertura. Pronto. Aí eu peguei um bico daquele 1M da Wilton. Ah, eu sempre utilizo ele, que ele é muito bom, assim, pra trabalhar com bolos. Eu não sei fazer muito trabalho de bico, então eu uso mais ele. Aí eu coloco num saquinho de confeitar. É bom se você tiver no começo, assim, né, você estiver aprendendo ainda, colocar um saquinho grande de confeitar, porque os pequenininhos a gente acaba enchendo, aí sai por cima o recheio. Então, pega um saquinho grande, que aí você vai torcer a pontinha dele e vai ter um bom espaço aí pra você trabalhar. Aperta bem, ó, deixa sair um pouquinho. Aí, você dá uma torcida no saco de confeitar, pra você poder apertar ali em cima. E agora eu vou fazer, gente, eu vou fazer de uma maneira simples, tá? Porque eu não sou também profissional em bicos, não. Eu só vou colocar por baixo assim, você começa de baixo e vai subindo, apertando na mesma intensidade, você aperta até em cima, e chega em cima, você para de apertar e puxa um pouquinho pra dentro, pra ela ficar bem certinha ali. Aí, nessa parte, como eu não centralizei o bolo direito, acabou que ficou muito próximo do final da bandeja, mas deu pra fazer ainda. Mas vai bastante cobertura, gente, ó, com esse bico. Então, tem uns bicos que são mais finos, que dá pra trabalhar com menos cobertura, mas esse daí ficou bem grossinho. Aí, de novo, não sei por que, eu fiquei meio atrapalhada. E não era pra eu estar filmando tantas vezes eu puxando assim o bico. Eu acabei pausando na hora errada de novo, e era pra eu filmar fazendo essa parte e eu não fiz. Então, já tá pronto aí, ó. Eu coloquei tipo uns negocinhos de cupcake, eu não sei como que é o nome disso. Fiz tipo uma rosinha e uma parte mais pra cima. E depois essas estrelinhas assim, ó, que você aperta e sobe, aperta e sobe.
Pronto, aí depois eu peguei os bombons ouro branco, cortei no meio, e cada um dessas tipo florzinha que eu fiz, eu coloquei metade de um ouro branco. E ficou assim, gente, bem bonitinho, simples, mas bonitinho e muito gostoso. Aí, eu fiz aquele bolinho pequenininho, né, que eu tinha recheado, eu coloquei um pouco de creme, dividi um bombonzinho em pedaços. Aí, todo mundo aqui de casa vai ter a possibilidade de experimentar o bolo. Olha que macio. É um mini bolo esse daí, ficou uma graça. Essa massa ficou muito fofinha, é uma delícia, gente. E olha esse recheio que molhadinho. Tava bem suculento. É difícil eu fazer um bolo e cortar, porque geralmente é pra vender e eu sempre não consigo mostrar a parte de dentro. Essa vez deu pra mostrar. Olha aí, ó, que muito fofinho. Comi esse pedacinho pra mim. Meus filhos adoraram, foi um sucesso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Perdoa aí as falhas, né, da câmera. Mas é isso, gente, ele ficou bem bonito, ó, tirei uma foto. Espero que vocês tenham gostado, viu? Até mais!